Boa noite. Vamos continuar lendo as Sagradas Escrituras, porque aqui nós temos prazer em ler a Bíblia e nela meditar de dia e de noite, né? Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, né? Lê a Bíblia, medita na palavra de Deus dia e noite, né? A Bíblia diz: será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Agora, Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo é: serás o pai de multidões de nações. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidões de nações te tenho colocado, te tenho posto, né? Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, para te ser a ti por Deus. Quem é o Deus de Abraão? É o nosso Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus, é o Deus que eu creio, é o Deus de Abraão. Se nós vermos em Ruth 1,16, vamos ler aqui, ó, Ruth 1,16. Ruth, ela era moabita. Moabita era da terra de Moabe. E quem foi Moabe? Moabe foi um dos filhos de Ló com uma de suas filhas. Eram os moabitas. E eles eram pagãos. Eles adoravam deuses. Aí nós vemos lá que uma família saída de Israel, lá de Belém, foi peregrinar na terra de Moabe. Lá os filhos dele conheciam as mulheres moabitas. Aí o pai deles, o pai morreu, os dois filhos também morreram, só ficou a mulher, que era Noemi. Aí Orfa e Ruth ficaram viúvas duas, que era casada com os filhos de Noemi, né? E o pai era Elimeleque, se eu não me engano. Aí Noemi falou para a Orfa: volta para os seus deuses, lá para sua parentela. Ela deu um beijo em Noemi e voltou. Agora a Ruth já não fez isso. Ruth, ela não fez isso. Ruth, ela falou assim, ó. Vamos ler aqui em Ruth 1,16. Ruth 1,16. Vamos bem devagarzinho, para meditar bastante, né, na Bíblia, né? 1,16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha que a decisão dela.
Por certo, ela ouviu sobre o Deus de Noemi, que era o mesmo Deus de Abraão. Então, Ruth falou, não, então o teu Deus será o meu Deus, né? Onde você morrer, eu vou morrer, mas a chave seria essa, o teu Deus é o meu Deus. Foi o que falou assim, ó. Deus falou com Abraão, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Agora, Ruth, ela sendo moabita, uma gentia, você sabe de onde veio Davi? O rei Davi? Veio da descendência de Ruth. Porque Ruth casou com Boaz. Depois a gente vai entrar aí para você ver. Depois de Boaz, só que da onde vem? Olha, veja que coisa interessante. Como Deus já tinha um plano de se espalhar por todas as nações. Mas primeiro ele estava aqui dando-se a conhecer a esse povo, o povo de Israel. Você lembra quando eu tinha falado em outra pregação, que quando Jesus veio na terra, ele falou assim, não ide pelas aldeias dos gentios, nem pela aldeia dos samaritanos, né? O caminho dos gentios e nem pela aldeia dos samaritanos, mas ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque convém restaurar a casa. Então ele veio para restaurar aquele povo ali, e ele veio para que era o seu, e os seus não o receberam. Agora, quem que recebeu ele? Deus tirou dali uma noiva gentia, a qual representa quem? Está enquadrada aqui nessa Ruth, que ela era gentia. Está enquadrada em quem mais? Em Raabe. Raabe era lá de Jericó. Quando Josué entrou ali, mandou aqueles espias, quando aquela terra foi destruída, Raabe encontrou graça diante de Deus. Raabe, ela se casou com Salmão. Salmão era um general do exército de Josué. A gente vai chegar lá, vamos assim. Eu estou antecipando para vocês verem como a Bíblia ela entrelaça e ela não deixa nada a desejar. Deus ele está se identificando para as nações. Ele começou aqui com esse povo. Agora aqueles outros que a gente viu, um dia eles seriam visitados. Porque nós temos o tempo dos gentios e nós temos a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é uma noiva tirada de dentro do tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo que é dado para todas as nações. Você vê que a nação de Israel, o povo de Israel, eles foram espalhados por todas as nações. Você lembra quando Nabucodonosor entrou lá dentro, que levou eles cativos lá para a Babilônia? Lá Deus mostrou para ele teve que se curvar diante de Deus, falou assim, o Deus de Daniel é o único Deus, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego falou, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o único Deus. Ciro falou lá para Daniel, né? Todos reconheçam que Deus é o Deus do universo, é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus estava se dando a conhecer a eles, aquelas nações, porque até então, o que fazia diferença entre Deus e as outras, entre Israel e as outras nações, era só Deus. Então ali existiam muitas guerras, mas guerras do quê? Que aquele povo, porque os semitas vêm de quem? De Sem. Sem era quem? Filho de Noé. Ali saiu a adoração do monoteísmo. O que é monoteísmo? Crença em um só Deus. Ao passo que os outros, eles eram politeístas. O que é politeístas? Crer na existência de mais de um Deus. Então, essa religião monoteísta na crença de um Deus, então ela se manifestou através de Sem, veio vindo e agora apareceu para Abraão. Então falou, Abraão, para te ser a ti por Deus e a semente depois de ti. Certo? Josué 2, versículo 10, diz assim, ó. Josué 2, versículo 10.
está escrito assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos dois reis, os amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, a qual destruíste. Quem está falando aqui? É Raabe. Quando aqueles espias entrou lá, eles entraram na casa de Raabe. Raabe falou assim: olha, o povo está temeroso, porque eles têm visto que o Deus de vocês, ele abriu o mar vermelho, e vocês destruíram os reis, e vem vindo. Então essa cidade está tenebrosa, elas estão com medo. E eu, falando para Raabe, eu peço que vocês tenham misericórdia da minha casa. Quando vocês vierem para destruir essa cidade, lembre-se da minha casa. Aí eles fizeram um pacto. Então você coloca um fio roxo, né? Um fio ali, um fio vermelho, né? O escarlate. E aqueles espias falaram: então tá bom. Aí todos que tiverem na casa com você vai ser poupado. Então ela reuniu toda a família dela, os parentes, tudo. Aí quando aquela cidade foi destruída, aí elas seguiram o povo de Israel. E essa Raabe, ela foi uma grande personagem dentro da Bíblia. Você vai ver, ela era uma prostituta, ela era uma gentia. Então Deus aqui, ele ia se dar a conhecer a todas as nações, mas agora ele está se dando a conhecer ao povo de Israel e mostrar para as outras nações que Deus é o único Deus. E as outras nações tinham outros deuses, mas o Deus de Israel era o único Deus. Então ele está se identificando ao seu povo aqui. Depois, através do seu povo, eles vão conhecer quem é Deus, né? Deus trabalhou dessa forma. E darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei por Deus, né? Agora, você lembra que Abraão creu em Deus quando falou que ele teria aquele filho? Ele creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ali era a fé, ele creu. Só que a fé sem as obras não tem valor nenhum. Não tem valor. A fé sem as obras, nenhum valor ela tem. Então aqui, ó, Deus fez um concerto com Abraão. Ele disse assim, ó: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo macho será circuncidado. Você vê? Então ali agora era o que? Era a obra. Você creu, foi imputado como justiça, mas agora foi dada a circuncisão. Tinha que ter uma marca neles, que era a circuncisão de um povo separado. Eu lembro que minha mãe falava para mim que lá no Nordeste, quando eles criavam galinha, então desde pequenininho, quando os pintinhos nasciam, para saber de quem que era aquele pintinho quando tivesse grande, aí cortavam um dedinho pequenininho deles, cortavam um dedinho. E quando ele crescia, que já estava um frango grande, aquele dedinho estava faltando. Então de quem era? Tinha dono, já sabia de quem era aquele. Então ele tinha o dedinho cortado, né? Então cresceu, virou um frango ou uma galinha, seja o que for, mas o dedinho estava cortado. Então de quem era? Ah, isso aqui é meu, essa marca foi eu que fiz. Você vê no gado, eles pegam o gado, tem aquele ferro quente e marca o gado. De quem é? É do dono daquela marca. Então Deus aqui pediu para eles o que? O selo da circuncisão. Então todos teriam que ser circuncidados. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Tinha que ser. Agora, você vê que quando Deus ele veio na terra, em forma de carne, que nasceu de uma virgem, ele foi circuncidado.
Ele foi circuncidado. Você quer ver? Lucas 2, versículo 21. Olha aqui, ó. Lucas 2, versículo 21. Lucas 2, versículo 21. Aqui, ó. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. O nome dele era Jesus. O nome de quem? Daquele corpo, daquele tabernáculo que foi circuncidado. Então ele tinha aquela marca da circuncisão também. Por quê? Porque ele veio da semente de Abraão. Agora, quando se tratou dos judeus, dos gentios, Paulo já veio com a circuncisão do quê? Do coração. Então agora é uma circuncisão no coração. Então você tem que ter a marca no coração e não mais cortado o prepúcio. Esse aí é um pacto com o povo judeu, não é com os gentios. Ele não exigiu isso do povo gentio lá, ele exigiu do povo judeu, Israel. E todos os que fossem comprados por eles, que estivessem morando com eles, que servissem eles, que todo estrangeiro que se ajuntasse a eles, todos tinham que ser circuncidados. Por quê? Porque ali eles tinham um Deus. Vocês estão entendendo, né? Então vamos continuar. O próprio Jesus, ele foi circuncidado. Agora, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne, por conserto perpétuo. Agora, Deus muda o nome de Sara, de Saraí. Disse Deus mais a Abraão: a Saraí, tua mulher, não chamará mais ela pelo nome Saraí, mas Sara. Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairá dela, certo? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se no seu coração. Um homem de 100 anos há de nascer um filho? Agora ele já vai um homem. E conceberá Sara na idade de 99 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá que vive Ismael diante do teu rosto. Quem era Ismael? Era aquele filho de Agar. Mas não foi aquela promessa que Deus tinha dado. Foi um filho dele com Sara. E Deus era Deus para poder cumprir aquela palavra. Ele é o Deus do impossível. Ela sendo estéril nunca teve filho. Agora aos 99 anos ia ter um filho. Então ele fez essa pergunta para Deus. Aí Deus disse: na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho. Chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto por conserto perpétuo para a semente depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Quem é Ismael? São os árabes. Os árabes são da descendência de Ismael, e os israelitas são da descendência de quem? De Abraão. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaque. Isaque era filho de quem? De Abraão. E qual foi o nome de Jacó quando ele lutou com o anjo? Foi mudado. Como foi o nome dele? Israel. Então são os israelitas, E Jerusalém é uma cidade, a capital de Israel. Entendeu? Então agora, e tomou Abraão seu filho, e todos os nascidos na sua casa, todos os comprados por dinheiro, todo macho entre os homens, e circuncidou
a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falaram. Você vê como ele era obediente? Deus falou que queria circuncisão, ele foi e fez. Por isso que Deus amava Abraão. Chamou Abraão de amigo de Deus, porque ele era obediente. Ele não fazia questão, ele não fazia argumento, não ficava, né? Ele era humano. Ele fez uma pergunta, mas eu com 100 anos vou ter... Isso aí é do ser humano, nós fazemos essa pergunta, mas Deus falou assim: eu sou Deus e vou te dar esse filho. Então Abraão pegou e circuncidou. Então Abraão era da idade de 99 anos, está vendo? Olha, 99 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. 99 anos ele foi circuncidado. Ismael era da idade de 13 anos. Está vendo? Quando a circuncisão foi exigida aqui. Agora, se você observar, eu quero abrir um entre parênteses aqui, ó. Nós vamos fugir um pouquinho do assunto, mas a gente vai voltar. O sábado. Você está vendo que alguém aqui está guardando o sábado? Ninguém aqui está guardando o sábado. Deus descansou no 7º dia, né? E o santificou. Mas você vê que alguém aqui está guardando o sábado? Não, ninguém aqui está guardando o sábado. Tá certo? O sábado ele passou a ser lei quando Deus escreveu os mandamentos para Moisés. Aí ele estabeleceu um dia de descanso para aquele povo que estava saindo de dentro de Israel. Então eu vou dar um dia de descanso para vocês. Que é, o sábado significa isso, descanso. Agora, se você observar, quando Jesus ele veio na terra, teve duas acusações contra Jesus. Uma que ele não guardava o sábado e outra que ele se fazia filho de Deus. Você vê? Por quê? Porque ele era o descanso. Ele era o sábado. Que sábado é esse? O sábado espiritual. O sábado da alma. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Darei descanso para as vossas almas. Não é para o corpo mais, é para vossas almas. Então Deus se manifestou em carne e trouxe ali o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então ali era o descanso. Então se você está em Jesus, você está descansado. Então ali também nós vemos agora com Paulo sobre a circuncisão. Então não é mais aquela circuncisão cortar o prepúcio, agora é a circuncisão no coração. Você está com Deus, você está com Jesus ali, então você está descansado. Né? Você está circuncidado no coração. O que é a circuncisão? É cortar o excedente. Então tudo que é excedente do seu coração, você tira ele e dá prioridade só a Deus. Isso é a circuncisão no coração. Tá certo? Vamos voltar aqui. Eu não estou aqui querendo ser mestre ou ensinador. Não, nós estamos lendo a Bíblia e o conhecimento que Deus me deu através da mensagem do profeta que Deus enviou, eu estou passando para vocês, tudo dentro das escrituras. Então não é nada tirado de mim, é tudo tirado das escrituras. Eu não estou falando nada de mim, eu estou mostrando as escrituras. Por quê? Porque eu fui ensinado. Outrora eu não sabia também, mas alguém tem que ensinar a gente. E se você que está ouvindo isso daqui, e você crê dessa maneira, o que você vai fazer? Você vai passar para outros também. Né? Agora, se você não crê, você não vai passar uma coisa para o outro que você não crê. Eu criei na mensagem do irmão Brano. Então tudo que ele ensinou está dentro das escrituras. Então o que ele ensinou está dentro das escrituras. Eu estou lendo aqui com vocês e fazendo aquela junção de uma escritura com a outra, para mostrar que a Bíblia não cai em contradição. Não é isso? Então vamos lá. Foi circuncidado Ismael com 13 anos. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, nascido em casa, comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Agora, observa bem essa parte. Ó. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia.
E levantou ele os olhos, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. 3 varões em pé junto a ele. Você está vendo? 1, 2, 3. 3 varões. E vendo-os, Abraão viu eles, correu da porta para a tenda, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Quando ele se inclinou à terra, ele disse: meu Senhor. Não tinha 3? Só que ele falou: meu Senhor. Ele dirigiu a palavra a 1. Quem era aquele? Era o Melquisedeque que tinha aparecido para ele. Era Deus que aparecia para ele. Então um daqueles 3 era Deus. Os outros 2 eram anjos que foram para Sodoma e Gomorra para tirar Ló lá de dentro para poder destruir aquela cidade. Quando Abraão viu aqueles 2 anjos, nenhum deles era Deus, nenhum deles era Senhor. Só que Ló estava lá no meio dos pagãos, no meio dos deuses. Quando ele viu os 2 anjos, ele falou: meus senhores. Olha aí, tá vendo? Quem crê mais de um Deus, eles creem em qualquer coisa. Qualquer coisa para eles é Deus. Agora, quando se crê em um só Deus, você não tem ninguém acima de Deus. Não tem santo de pau, de pedra, de ídolo. Você não tem nada. Você sabe que nem Jesus ele tem que ser idolatrado. Idolatria é pecado. Jesus ele tem que ser adorado e não idolatrado. É diferente, adoração e idólatras. Entendeu? Adorador e idólatras é diferente. Então Deus ele quer ser adorado e não idolatrado. Tá certo? A palavra Deus significa objeto de adoração. Deus, ele para ser Deus, ele tinha que ser adorado. E para ele ser adorado, tinha alguém para adorar ele. Então foi onde ele começou a fazer os anjos, arcanjos, querubim. Você vê que a Bíblia fala que os anjos estão diante de Deus, falando: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, estão adorando a Deus. Deus fez o homem para quê? Para lhe adorar. Só que aquela semente lá de trás, lá que nós falamos lá de Caim, né? Eles não adoravam a Deus. Começou a se invocar o nome do Senhor depois de 7 anos. Aí depois que começou a se invocar o nome do Senhor, aí o Senhor veio se identificando a eles. Então esse Deus de Abraão aqui é aquele mesmo Senhor lá. Era o Deus de Sem. Era o quê? Era o monoteísmo. A crer na existência de um Deus. Os outros eram o quê? Politeístas. Cria em mais de Deus. Então Abraão, ele era monoteísta. Ele cria em um só Deus. Ló, ele era politeísta, ele cria em vários deuses. Então quando ele viu os 2 anjos, ele falou: meus senhores. Você está entendendo? Agora, nenhum dos apóstolos, ninguém, nem profeta, ninguém nunca aceitou adoração. Porque toda adoração tem que ser somente a Deus. Você lembra quando João, eu acho que foi João e Pedro, quando ele estava na Porta Formosa, que tinha aquele aleijado ali, e Pedro falou assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor, levanta e anda. Né? Queria adorar ele. Ele falou: não faça isso não. Não faz isso não. Não é para me adorar. Adoração é só a Deus. Então ninguém queria adoração. Nenhum dos filhos de Deus quer adoração. Quem quis adoração foi Satanás. Ele quis ser adorado acima de Deus, teve os seus súditos. Assim, você já imaginou a criatura querer ser adorada acima do Criador? É difícil de a gente entender, mas foi o que aconteceu. É o que a gente vê hoje, tanta gente querendo se promover, ser melhor do que o outro. Não existe isso. Só tem um grande no nosso meio, que é Deus. Então não existe pastor, bispo tal, ou apóstolo tal. Não, é um só. Esse um é Deus. Então a sua palavra está aqui, né? Então Abraão era monoteísta. Então vamos continuar agora. Olha aqui, ó. Ele disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Você vê que a prática do lava-pés é desde lá de trás. Por isso que
o irmão Brana, ele veio restaurando o batismo, Santa Ceia. A Santa Ceia, ela tem que ser com pão asmo, sem fermento, é com vinho, não suco de uva. Ela tem que ser à noite e não de dia, porque ceia quer dizer o quê? A última refeição. Então é à noite. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Então é na noite. Então o irmão Brana veio restaurando tudo isso. Agora, após a Santa Ceia, tem o lava-pés. Jesus, acabada a ceia, levantou-se, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele terminou de lavar, ele falou assim: entendei vós o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Agora eu lhe pergunto, isso não é mandamento? É mandamento do Senhor, tá certo? Então olha aqui, ó, traga-se um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim fazes como tens dito. Então ele falou: então tá bom, faz como você quer. Aí ele pegou, foi lá, Abraão apressou-se, foi até na tenda com Sara e disse: amassa 3 medidas de flor de farinha de bolo. Ela começou a fazer, correu Abraão lá nas vacas, tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, falou assim: prepara isso aqui. Aí tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Olha só, eles comeram, eles estavam comendo ali. Quem? Aqueles 3 anjos. Olha como que Deus é. Você vê, depois da ressurreição, Jesus comeu com eles. Tá vendo? Deus aqui, ó, ele estava em carne, comendo aqui, ó. Aqui ele estava em carne. Ele pegou um bolinho de terra aqui, pegou um ali, entraram dentro daquele bolinho de terra e entraram ali no meio de Abraão. Abraão viu os 3 ali. Um deles ele reconheceu, né? Eles estavam ali. Então eles comeram, né? Aí disse: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eila, ela está na tenda. E ele disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim Sara riu consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Terei deleite eu e ele, já sendo velho? E disse o Senhor a Abraão: olha só, quando Sara escutou Deus falando para Abraão que Sara teria um filho, ela riu lá na tenda, lá atrás. Aí o Senhor pegou e falou para Abraão assim: por que Sara riu? Como é que ele sabe que Sara riu? E como que ele sabia que o nome dela era Sara? É Deus, esse é Deus. Aí ele disse: por que Sara riu? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda já envelhecida? Havendo já envelhecido? Agora, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Aí Sara negou, dizendo: olha só, olha que ousadia. Sara negou, dizendo: não me ri, eu não ri. Tá falando que então Deus está mentindo, então. Como que você não riu? Então ele não discutiu com ela, ele não falou nada, ele só disse assim, ó: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, não digas que você não riu, não digas isso, porque te riste. Pronto.
Então ela sabe se ela riu ou não. Mas como ela sabia que ele sabia? Ele falou, não, eu sei que você riu. E não ficou, não, você riu, não ri, você riu, não. Ele falou, não digas isso. Não digas isso, porque te riste. Morreu o assunto. E levantaram-se dali aqueles varões, olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando. Eles estavam seguindo o caminho deles para ir para Sodoma, e Abraão ia acompanhando eles, né? E disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, ocultarei eu isso de Abraão? Não. Você lembra que nós falamos que Amós 3, versículo 7 fala que Deus não faz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus vai fazer alguma coisa, ele avisa o seu profeta primeiro. Noé foi um profeta antediluviano. Deus falou para ele falou para o povo, ninguém quis, mas Deus levantou advertência. Primeiro advertência, depois juízo. Agora aqui, Deus está falando para Abraão o que ele ia fazer. Deus falou, ocultarei eu a Abraão o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de herdar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Deus fez as promessas para Abraão, então ele falou, não vou ocultar de Abraão, que ele creu em mim, é obediente a mim, circuncidou, eu vou ocultar dele? Não. Aí Deus começou a conversar com ele. Disse mais o Senhor, aí ele revelou o que ele ia fazer. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até a mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Qual varão? Aqueles dois anjos. Eles foram, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Está vendo? Não era Deus que estava ali? Ele ficou diante da face do Senhor. Deus estava ali com ele, conversando com ele. Ali era Deus. Quem? Abraão. Você lembra que ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus falou isso. Quem foi que Abraão viu aqui? Não foi esse Deus que ficou na face diante dele, conversando com ele? E Jesus falou assim, Abraão exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Quem é Jesus? Não é o próprio Deus, só que agora é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tem como a gente enxergar mais de um Deus? Tem como a gente ser politeísta? Crer na existência de mais de um Deus? Nós somos monoteístas, os filhos de Abraão são monoteístas. Os apóstolos eram monoteístas, eles criam em um Deus. Por que eu vou crer numa trindade? Isso é politeísmo. Né? Então Abraão ficou ali de pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 na cidade, destruirá eles? Não poupará o lugar aquele lugar ali por causa daqueles 50 que estão lá dentro? Longe de ti faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Só vai matar o justo com o injusto? Abraão queria chegar em quem? Queria chegar em Ló. E tinha outro justo lá. Tanto que Ló saiu com sua esposa e suas duas filhas. Ló pregou, falou para aqueles dois anjos que foi lá, falou para Ló,
fala para os seus genros, que eram os futuros genros que ia casar com as filhas dele, falou, fala para eles. Aí Ló foi tido como louco diante do genro dele, foi rejeitado, pereceu também. Aquele que crê será salvo. Eles creram? Não, então pereceram. Então saiu Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E a esposa de Ló olhou para trás, fez igual Orfa. Orfa voltou para os seus deuses. Então ela olhou para trás, ela ficou transformada numa estátua de sal. Falou, não olhes para trás. Ela olhou para trás. Bom, mas se falou que não é para olhar, não olha, para que vai teimar? Ela tinha que olhar. Então tem o juízo, a advertência vem. Primeiro, não ouviu, agora vem o juízo, né? Então nós estamos sendo advertidos. Agora, e ficaram lá conversando, né? Aí eles foram conversando, aí Abraão falou assim, se houver 5, se houver, né? Começou com 10, né? Começou com 10, porventura se houver 50. Depois ele desceu, e se houver ali 10, né? E se houver 5, e foi baixando, né? E foi baixando. Aí disse, ora, não se ire o Senhor ainda, se porventura, e se ali achar 30, ele está baixando, né? E disse, não se ire o Senhor, e se, eu vou falar só mais uma vez, e se ali achar 10? Aí Deus falou assim, não a destruirei por amor dos 10. Então Deus sabia onde ele queria chegar. Então Deus falou assim, eu não a destruirei por amor dos 10. E se foi o Senhor, quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ou seja, o Senhor acabou de revelar para ele o que ia fazer, e que não ia destruir, como ele estava argumentando lá. O Senhor vai destruir o ímpio com o justo? Não, se lá tiver 10, eu não vou destruir. Você sabe por que a terra ainda não foi destruída? Porque Deus tem sua noiva aqui. A sua noiva é representada em Enoque, como nós já falamos. Quando essa noiva, que recebe o nome do noivo, ela sair daqui, aí essa terra vai ser destruída. Deus vai voltar de novo para os judeus. Ele vai se identificar para os judeus. Porque Deus não trabalha com 2 povos ao mesmo tempo. Ele agora está tirando uma noiva da plenitude dos gentios. Porque eles foram endurecidos. Não ignoreis esse mistério, que o endurecimento vem em parte até que a plenitude do gentio. A plenitude do gentio, como eu falei, é de Éfeso até Laodiceia. A gente vai estudar depois, vamos com calma. Então, Deus conversando com ele ali, mostrou para ele. Então o Senhor acabou de revelar para ele, né? E o Senhor saiu, desapareceu dele, né? Então Abraão pegou e tornou para o seu lugar. Então vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, igual Abraão fez diante dos 3. Só que Abraão falou, meu Senhor, monoteísmo, criei na existência de um Deus, um deles era Deus, é aquele que ficou conversando com Abraão. Os outros 2 eram anjos, foram para lá. Quando Ló viu os 2, se inclinou com o rosto em terra e disse, eis agora meus senhores. Está entendendo? Nenhum dos 2 era senhor, os 2 eram anjos. Entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, olha só, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Nós não vamos entrar na sua casa, nós vamos passar a noite na rua. Aí Ló insistiu com ele, porfiou com ele, até que por fim eles entraram. E fez um banquete, cozeu bolos sem levedura, pão sem fermento. Eles não... A ceia, ela não é com pão fermentado, é sem fermento. Você vê que aqui foi à noite, ó. Tá vendo? Foi à noite, ó. Ó, vieram os 2 anjos à tarde. E depois eles entraram ali, né? E lavaram os pés e cozeram ali bolos sem levedura, fermento, e eles comeram. E antes que se deitassem, por
que deitassem, porque era noite, né? Cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: onde estão os varão que a ti vieram nesta noite? Está vendo? Traze-os para fora para que o conheçamos. Traz eles para fora. Você sabe que ali tinha muitos sodomitas, né? Era homem com homem, mulher com mulher, né? E aquele pecado subiu diante de Deus. Então eles viram aquele anjo: traz eles fora para que conheçamos, né? Aí Ló saiu à porta após eles e falou assim: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, minhas duas filhas eu tenho, que ainda não conheceram o varão. Eu trarei elas para fora e fareis dela como bem parecer aos vossos olhos. Mas eles quis? Não, eles não queriam. Eles queriam aqueles varão, né? Somente não façais mal a esses varão, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: não, sai daí. Disseram: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser o juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram contra o varão, contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões estenderam a mão, fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Aqueles anjos, aqueles dois anjos, puxaram Ló para dentro e fechou a porta. E feriram de cegueira aqueles varões que estavam procurando por eles ali, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram por achar a porta. Eles procuravam a porta e não achavam onde estava a porta, porque feriram ele de cegueira. Eles não conseguiam achar a porta. Aí eles disseram, aqueles varões, para Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, tudo quanto tem nessa cidade, tira-os desse lugar. Tira tudo que você quiser que saia. Você tem filho? Tira. Tem filha? Tira. Seu genro? Tira. Tira tudo. Porque nós vamos destruir. Porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. Olha, a face do Senhor. Você viu aqui que Abraão ficou aqui, ó, diante da face do Senhor? Aquele lá era o Senhor. Então aquele lá tinha chegado diante dele. Então o clamor tinha chegado diante da face do Senhor. Então tira tudo daí. Então Ló falou aos seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Estavam zombando. E ao amanhecer, o anjo apertaram por Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e ó, levou eles, e tiraram e o puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Olha, está aconselhando eles o que é para fazer. Não pares em toda essa campina, escapa para lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: olha os argumentos, olha que diferença de Ló para Abraão. Abraão fazia tudo o que Deus queria. Ló já argumentou: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesse a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar para o monte. Não pode escapar para o monte. Se o anjo falou escapa para o monte, ele fala: não posso escapar para o monte, pois tenho medo que me apanhe esse mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Então ele queria fugir para uma outra cidade que ficava mais perto, porque ele não queria subir até o monte, com medo que aquele mal ia acompanhar, pegava ele. Mas o anjo falou: escapa para lá, vai que você está seguro. Mas ele falou: não, então eu escapo para aquela cidade ali, ó, que está perto, para fugir para lá, ela é pequena. Ora, para aquele ali me escaparei, para que a minha alma viva. E disse-lhes: olha a misericórdia.
Só que aqui não é vontade perfeita, é vontade permissiva. Então eles falaram: eis aqui, tenho te aceitado também nesse negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Aquela cidade lá seria destruída também. Ele falou: então vai para lá, vai para lá. Então aquela cidade também, ela não vai ser destruída. Eu não vou derrubar aquela cidade. Apressa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso se chamou o nome da cidade Zaor. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zaor. Ló está indo. Escapa para aquela cidade, então Ló está indo. Então não pode acontecer nada enquanto Ló não chegar lá em Zaor. Aí, saiu o sol sobre a terra. O sol saiu quando Ló entrou em Zaor. Mas você vê que esse sol que saiu, porque agora já era dia, você vê, ó. Era noite quando eles descansaram, agora de manhã eles apressaram. Vamos, levanta, levanta. O sol tinha aparecido, mas agora eles fugiram para aquela cidade, então o sol se pôs. Tá vendo? Saiu o sol de sobre a terra quando Ló entrou em Zaor. Assim que Ló pisou o pé dentro de Zaor, o sol saiu. Quando o sol saiu, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade, e o que nascia naquela terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela ficou porque foi desobediente. Se Deus falar uma coisa para você, você obedecer, você não precisa ter medo. Deus falou, vai e faz. É impossível? Não importa. Não foi Deus que falou? Então vai e faz. Ah, mas vai me pegar. Deus mandou eu atravessar aqui no meio de 500 leões, tudo faminto, morrendo de fome. Ah, não vou não, mas não foi Deus que mandou? Atravessa no meio do 100 leão. É muito melhor você atravessar no meio de 100 leão, sendo que Deus mandou, do que você atravessar no meio de 100 ovelhas. Porque foi Deus que mandou. Faça o que Deus está mandando e está tudo certo. Então ela olhou e ficou convertido numa estátua de sal. Agora, Deus, vamos voltar aqui em Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Os leões não comeram ele, porque Deus estava ali com ele. Quando ele saiu lá de dentro, aqueles que tinham planejado aquilo contra ele, antes deles caírem lá no chão, os leões já comeram ele. Por que não comeu Daniel? Porque Deus estava com ele, e assim é Deus. Se Deus mandou, você vai, né? Então ela se transformou nessa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela manhã, tá vendo? Aquela manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Onde Deus se despediu dele, ele voltou. Então ele foi para aquele lugar. Aí quando ele chegou lá, ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda aquela campina, e viu, e eis que a fumaça subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade de Campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló lá do meio, porque lembra que onde ele estava fazendo as perguntas para Deus, Deus lembrou de Abraão e tirou Ló lá do meio daquela destruição, derribando aquelas cidades que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zaor. Tá vendo? Depois de Zaor eles foram para o monte, como os anjos tinham mandado ele. Eles estavam com medo de subir porque era mais longe, então eles tinham medo que aquela destruição pegasse ele. Mas nada ia acontecer enquanto eles não chegassem no monte, assim como não aconteceu nada enquanto eles não chegassem em Zaor. Mas ele, não, lá é muito longe, eu prefiro ir para cá. Então vai para lá, eu não vou destruir aquela cidade por causa de você. Vai lá. Foi lá. Depois que foi destruído, eles pegou e subiu um monte. Depois que tudo tinha acabado, ele subiu. É incredulidade. Não crê no que Deus falou, né? Então subiu Ló e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Ele ficou morando numa caverna. Então a primogênita disse à menor, a primogênita, a filha mais velha de Ló: nosso pai já é velho, não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem,
Demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. Olha aí, olha o incesto. Veio da onde? Elas tinham ensinamento de quem? Lá daqueles deuses pagãos, lá eles ensinam de tudo. Quem não tem Deus, eles aprendem de tudo. Quem tem Deus aprende só a palavra, só as coisas certas. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você tem suas tentações, suas fraquezas? Tem, mas Deus está com você, Deus está te guardando. Você está orando, pedindo perdão, reconhecendo que Deus é Deus e recorre a Ele. É o único recurso seu, é Deus. O único recurso que eu tenho é Deus. Né? Então elas pegaram, deram de beber a seu pai aquela noite, e veio a primogênita e deitou com seu pai, e não sentiu nada a ele quando se deitou e nem quando se levantou. Ele não soube o que aconteceu, ele estava embriagado. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos de beber vinho também esta noite, então entra tu, deita-te com ele para que em vida conservemos a semente de nosso pai. Olha a cabeça dela, fez a filha menor deitar também com ele. E deram a beber a seu pai naquela mesma noite, e levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, seu pai. E a primogênita, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Sabe quem são esses? Os Moabitas. Sabe quem é esses Moabitas? Aqueles que eu antecipei aqui, ó. Que Ruth era da terra de Moabe, ela era daquela terra, ela era levada aos deuses, ensinamento de seu pai, politeístas, meus senhores, tinha vários deuses, né? Só que ela decidiu, ela falou: não, eu não quero esses deuses. Falou para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. O Deus de Noemi era o Deus de Abraão. Falou: o teu Deus será o meu Deus. Decisão nítida e clara. E Deus abençoou ela por causa disso, porque o rei Davi veio através da descendência dela, semente dela. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Então, foi os Moabitas, Ló com a primogênita, e a mais nova, os filhos de Amon. Esses aí eram quem? Eram os Amonitas. Tá vendo? E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benani. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje, ou seja, os Amonitas. Agora, olha uma coisa interessante, presta bem atenção. Você vê que aqui ele tinha dado uma promessa para Sara, não foi? Ela com 99 anos, ele com 100, é isso? Não, ela tinha quantos anos? Agora eu vou ter que procurar aqui. Mas deixa eu procurar aqui para. Isso é. Calma aí, vamos com calma aqui, né? E Abraão era da idade de 99 anos. E Sara, não consegui achar aqui, mas ela já era velha, já tinha passado da idade, né? Tá, ela era quase 100 anos, né? Ela. Então tá. Agora, essa promessa foi dada para eles. Deus apareceu, falou para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Veio, apareceu. Então, depois de tudo isso, Abraão nega que Sara é sua mulher. Aconteceu alguma coisa, né? Ou seja, o que aconteceu com eles? Eles foram transformados. Você sabia que Abraão e Sara foram transformados antes de ter Isaac? É isso que a Bíblia fala. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nós vamos ser transformados. Então tudo corre em modelo. Então Deus, ele usa o Novo Testamento. A Bíblia fala que o Velho Testamento é sombra, ou melhor, o Velho Testamento é sombra do Novo. Tudo foi escrito por sombra.
Agora, o verdadeiro era o Novo Testamento. É como, por exemplo, você pega uma foto, você tem um negativo. Se você tem um negativo, certamente existe um positivo, porque senão você não teria aquele negativo. Ou seja, aqui ó, eu tenho aqui essa foto, eu tenho aqui essa foto. Então essa foto aqui, ela foi tirada de alguma coisa. Então existe um negativo. Aquele ali é um negativo, é uma coisa preta assim, né? Vocês sabem o que é um negativo, aqueles filmes, aqueles rolo de filme que era colocado na máquina. Então aquele é um negativo. Você olha, você não identifica nada, mas ali está o preto com as imagens brancas, né? Aí quando você revela, você vê, isso aqui é o positivo. Então aqui estava em forma assim, era uma sombra. Agora o verdadeiro é ali. Agora, imagina, o irmão Branham faz essa comparação. Você nunca se viu, não existe espelho, não existe nada. Você não sabe como você é. Você olha, você é assim, né? Mas você não sabe como você é. Aí então, você vai andando e o sol bate. No que o sol bate, ele joga a sua sombra para frente. Aí quando você olha assim, você vê que você tem mão, você tem cabeça, você tem perna, né? Então você vê que você é uma sombra. Agora, se o sol estiver batendo no contrário, você vai ver que a sombra, ela vai se juntando, à medida que o sol vai passando, aquela sombra vai se juntando, até que ela se une, a sombra e você viram um só. Seria o meio-dia, tá ali, ó. Então, aquela sombra é você. Você é aquela sombra que você estava vendo lá. Então é isso. O Novo Testamento é aquela sombra. Então veio chegando, Jesus se manifestou. Agora aqui, esse daqui é o original daquela sombra. Então Deus ele veio se manifestando, se encarnou. Por que ele se encarnou em carne? Ele veio para a terra. Porque o primeiro Adão caiu, o segundo Adão não caiu. Entendeu? O primeiro Adão era carne vivente, alma vivente. O segundo Adão era espírito, era Deus morando dentro de um corpo. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Então partiu Sara dali para a terra do sul, entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e a minha irmã, ouviu Abimeleque, o rei de Gerar, e tomou a Sara. Já pensou um rei rodeado por mulheres? Pode ter a mulher que ele quiser lá. Ele olhou uma velha de 100 anos e se apaixonou por uma velha de 100 anos. Isso não tem lógica, né? Então ele viu Sara e gostou dela, né? Tomou ela. Deus, porém, falou para Abimeleque, em sonhos de noite, e disse: eis que você é um homem morto por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Não tinha chegado a ela ainda. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do meu coração e pureza das minhas mãos, eu tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Deus conhece o coração da pessoa. Ele não fez aquilo por maldade. Foi porque ele falou que era irmã dela e ela confirmou que era irmão. Aí Deus falou para ele: bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porquanto é profeta. E ele rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerá tu e tudo o que é teu. Deus cuidando do que é dele, tá vendo? Ela ali, ó, ela estava com a semente já ali, ó, que estava para nascer. Então Deus estava cuidando daquilo. Você lembra que quando Maria, ela estava grávida, tentaram matar, procurar as crianças para matar, ela teve que fugir, né? Aí depois virou santa, né?
Mas se conseguisse pôr a mão naquele tempo nela, tinha tirado aquela criança viva do ventre dela. Mas por que não tirou? Porque Deus estava protegendo, Deus estava guardando aquele tabernáculo onde ele iria morar, né? Então por isso que ele não permitiu. Agora, se você não restituir tudo que é teu, vai morrer. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varão. Eles temeram. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filho da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Abraão explicando para ele, tá vendo? E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja essa graça que me há de fazer em todo lugar aonde viermos, dizei de mim, é meu irmão. Falou para ela: ó, todo lugar que a gente for, qualquer lugar, então você fala que você é minha irmã, eu sou seu irmão, né? Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas, servos, servas, e os deu a Abraão, e restituiu a Sara. Você está vendo que aqui ela já está até com o nome mudado, ela não é Saraí, ela é Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis aqui, minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Ele reconhecia que Abraão tinha um Deus, né, que cuidava dele, porque Deus se mostrou para ele de sonho, né? Falou: não faça isso, senão vai destruir tudo que é seu. Então ele disse, e a Sara ele disse assim: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até com todos os outros, e está divertida. Ele falou para Sara, e olha o que ele disse para Sara: vês que tenho dado a teu irmão Abraão, porque ele falou: não, na verdade ela é minha irmã, porque por parte de pai, mas não por causa de mãe, né? Então, eis que tenho dado a teu irmão moedas de prata, eis que elas, quem? Essas moedas, te sejam por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa da mulher, por causa de Sara, mulher de Abraão. Agora, você observa agora que eles saíram, né? Agora aqui é o nascimento de Isaac. Você está vendo? Você está vendo como eles foram transformados antes de ter o filho? Aquilo ali era para quê? Para mostrar que existe uma transformação. Aquilo ali era a sombra do que Deus vai fazer. Há um povo que vai ser transformado. Está entendendo, né? E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebera a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias. Assim como Jesus foi circuncidado em 8 dias. Mas lá, por que eles não foram circuncidados com 8 dias? Porque foi quando foi dada a circuncisão. Você vê que Ismael foi com 13 anos e Abraão com 99. Agora, todas as crianças dali para cá, todas elas foram circuncidadas com 8 dias. As que iam nascendo na casa dele,
iam ser circuncidadas. Por quê? Porque foi Deus que falou que seria circuncidado no 8º dia. Então aqui agora Isaac nasceu e Abraão circuncidou o seu filho Isaac na idade de 8 dias, como o Senhor lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito risos. Todo aquele que ouvir se rirá comigo, de alegria, de felicidade. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, ele já tinha 13 anos quando foi circuncidado. Agora ele deve ter o que? 14, porque foi um ano depois, não é isso? Olha só, emenda as coisas para você ver se não combina. E disse Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaac. Não herdará com ele. Agora vamos para Gálatas 4, versículo 30 para vocês verem. Nós já estamos acabando essa parte. Gálatas 4, versículo 30. Olha aqui. Gálatas o que eu falei? Gálatas 4, versículo 30. Está aqui, ó. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com a filha da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, mas não da escrava, mas nós somos da livre, porque nós somos filhos da fé. Creu Abraão, isso lhe foi imputado como justiça. Quem? Isaac. Aquela fé, ele creu que ele teria um filho, juntamente com Sara. Então aquele ali é o que? São os filhos da fé. Filho dele com Isaac, com Agar, não eram filhos da fé, eram filhos da escrava. Então nós somos filhos não da escrava, mas da livre. Por quê? Porque nós temos a fé de Abraão, nós temos o Deus de Abraão. Não é bonito? Eu me sinto bem lendo a Bíblia. E disse a Abraão: deita fora essa serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, porque Ismael também era filho, né? Ele era pai de Ismael, né? Então pareceu mal aos seus olhos acerca do moço e acerca da sua serva, né? Porém Deus disse para Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, olha só, agora é Deus que está falando, não é ele que está indo pela cabeça dela, é Deus que está falando. Lá foi ela que estava falando: toma Agar e tem Ismael. Lá era ela, agora aqui não, agora aqui é Deus. Então Deus falou assim: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Israel é a semente dali. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Os árabes, está vendo? Israel e os árabes, um agarrado no pescoço do outro. Ó, as guerras, é isso. Mas por causa de quê? Isso já começou lá, a sombra, e agora está chegando na realidade. O negativo agora é o positivo, é o que está acontecendo, nós estamos vendo. E onde que está escrito isso? Está escrito em Apocalipse. Agora eu pergunto para você: a Bíblia não é um livro sagrado? Um livro que fala do final antes mesmo do início, né? Então, o despedimento de Agar e Ismael. Nós vamos parar por aqui então. Nós paramos no Gênesis 21 e agora nós vamos entrar no 14. Tá certo? Então, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.